Olá, meu nome é Giovana e eu sou do grupo de televisão da turma de Introdução à Comunicação, turma A, e hoje a gente está aqui para gravar nossa apresentação para mostrar para vocês. Meu nome é Giovana, como eu disse, e esse é o meu grupo. Eu sou Juliana. Larissa. Paloma, e nós vamos falar sobre a história da televisão nos Estados Unidos, a história da televisão no Brasil, o mercado de trabalho e cada profissão que atua dentro dos departamentos de uma televisão. E agora a gente vai trocar a tela para mostrar a nossa apresentação para vocês. Então, a história da televisão americana. A televisão é um meio em constante evolução e multidimensional, sendo ao mesmo tempo uma tecnologia, uma indústria, uma forma de arte institucional. Ela vai muito além de um entretenimento escapista, sobre o dinamismo da sociedade americana e da evolução da nação. O desenvolvimento da televisão americana, ela passa por 3 pontos essenciais: o desenvolvimento das tecnologias necessárias, os monitores, os tubos, as câmeras, as antenas, os meios de transmissão, que na verdade foram desenvolvidos não apenas por cientistas norte-americanos, mas também no Japão, na Rússia, na Inglaterra e tantos outros países, que contribuíram e muito para o desenvolvimento da tecnologia, para o funcionamento de qualquer televisão da época. A Segunda Guerra Mundial também teve uma importância essencial no desenvolvimento da televisão, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. E o contexto sociocultural disso também é muito importante para que os Estados Unidos ultrapassassem a Inglaterra durante o desenvolvimento da indústria da televisão. Apesar da Inglaterra ter sido o primeiro país a inaugurar uma ação regular, no dia 2 de novembro de 1936, rapidamente os alcançaram por conta da devastação e da escassez realizadas durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na França e na Inglaterra. Por conta disso, a primeira transmissão comercial dos Estados Unidos foi autorizada pela Comissão Federal de Comunicação no dia 1º de julho de 1941, só que justamente por conta da guerra e do ataque a Pearl Harbor no dia 1º de julho de 1940, não, durante o dia 7 de dezembro desse mesmo ano, de 44, houve, então, um abismo no desenvolvimento da televisão americana, e ele só voltou a se desenvolver no final de 44, quando o resultado das hostilidades pareceu mais favorável aos Estados Unidos e aos aliados. Do pós-guerra, houve o boom televisivo de 1946, responsável pela grande potência que os Estados Unidos se tornou dentro da indústria comercial da televisão. Geralmente, a história da televisão ela é dividida pelos estudiosos em 4 partes: a pré-história, a era da rede, a era da TV a cabo e a era digital. A pré-história foi a época da criação e desenvolvimento da televisão. Durante essa da história, Paul Nikon, Flynn Jenkins, Phil, foram alguns desses estudiosos que trabalharam no desenvolvimento de equipamentos e de teorias para que houvesse os produtos visuais produzidos pelas redes de televisão. Que ocorreu depois da guerra, uma década da guerra, foi a época do avanço técnico e da expansão do público da televisão. Quando a guerra acabou, os Estados Unidos tinham um pequeno público de espectadores. Mas, apesar disso, a televisão ela se desenvolveu com uma velocidade muito maior do que outras tecnologias, como o rádio e o carro. O tempo que o rádio teve para ter um maior alcance de público foi em torno de 50 anos, e a televisão conseguiu isso em menos de 15 anos. 2 gêneros de televisão que influenciaram muito o estilo dos Estados Unidos de fazer televisão e outros países, principalmente o Brasil, foram o vaudeville, mais conhecido como vaudeville, e a comédia de situação. O vaudeville é um programa de variedades. O primeiro programa nesse estilo foi o Texaco Star Theatre, que foi uma herança do rádio, pelo próprio nome. Texaco era o patrocinador desse programa, e a rádio tinha esse costume de usar o nome do patrocinador do programa.
Ele era protagonizado por uma mulher, ela é apresentadora, a Milton Berle, e ela se tornou a primeira grande estrela feminina nos Estados Unidos no mercado da televisão. A comédia de situação surgiu por conta de um contexto sociocultural. Antes da Segunda Guerra Mundial, os subúrbios dos Estados Unidos, ele era composto principalmente pela classe média alta e pela classe alta. Na Guerra Mundial, uma década depois, houve um êxodo de classe média baixa e de classe média que saíram das suas casas nos centros urbanos e foram para os subúrbios. Eles enfrentaram uma nova realidade, uma nova cultura que era desenvolvida nessas áreas. I Love Lucy foi um desses programas, feito pela Columbia, que deu origem à CBS, e ele foi um grande estouro, um grande sucesso nas televisões da época, porque ele lidava com as situações hilárias, era um programa humorístico, e ele falava sobre a realidade e o cotidiano de uma família dentro do subúrbio. Na era da rede, que foi de 1948 a 1975, as principais redes de televisão eram a CBS, a NBC, a ABC, que ficou famosa pelos programas voltados mais para crianças, como os desenhos da Disney e os desenhos da Warner Bros. E na década de 50 e 60, elas representavam cerca de 70% da audiência diurna e de 60% dos espectadores que assistiam durante o horário nobre. Isso quer dizer que as redes de televisão voltaram seus programas para o destaque de personagens femininas, para estrelas femininas da televisão e para atores masculinos que despertavam o interesse das mulheres. A nova tendência do Velho Oeste, que conquistou principalmente o público masculino e se tornou tendência não apenas na televisão, como no cinema também. E o assassinato do presidente Kennedy, que foi um acontecimento histórico durante a era da rede, ele foi extremamente importante para o desenvolvimento das televisões, porque foi uma oportunidade para as redes cobrirem o acontecimento e eles tiveram uma audiência nunca antes tida em toda a história da televisão anteriormente. No Brasil, na verdade, antes mesmo da televisão chegar aqui, já tinha muito, o que a gente chama, já tinha uma formação de um imaginário tecnológico. Antes da instalação das primeiras emissoras de TV, já tinham nos anúncios publicitários, nas matérias publicadas nos jornais, nas revistas, falando sobre a televisão. Então, foi meio que criando uma imagem de sonho, como se a televisão fosse um marco, assim, que realmente agora o país vai ser moderno, agora vai tecnologia e nós vamos ser um país moderno. E também a televisão era como se fosse uma máquina capaz de influenciar a opinião pública, né? Foi uma fase elitista, porque a televisão, quando chegou aqui, era muito mais ou menos um pouco mais barato que um carro. E a primeira pessoa que instalou mesmo a televisão aqui foi Assis Chateaubriand, que é esse da foto. Ele não mediu esforços assim, para implantar a televisão aqui no Brasil, ele meio que contrabandeou 200 aparelhos de TV em São Paulo, em lojas e bares, para todo mundo poder ver a primeira transmissão, mas o alcance era limitado, e, pela distância, né? E também foi assim, dos anos 50, foi caracterizado, tinha coisas muito caras, os receptores e tal, tinha material aqui também. Então, muito improviso e mais uma experimentação, assim, de Brasil de telespectadores. Então, realmente, eles se esforçaram para isso acontecer. As transmissões, as bases chegaram a São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E aí também começou a utilização de videotape, que foi possível gravar os comerciais e os programas mesmo, então diminuiu um pouco a improvisação. E teve também o surgimento das duas emissoras, TV Excelsior e da TV Globo, que as duas tinham uma visão empresarial muito grande, então eles meio que definiram também uma programação vertical e uma horizontal.
uma grade assim dividida em horários de acordo com o público. E a horizontal eram programas que iam ao ar todos os dias no mesmo horário. Então, para meio que criar o hábito das pessoas assistirem esses programas. Também foi decretado o AI-5, o Ato Institucional número 5, que o governo federal tinha o poder para censurar tudo e evitando qualquer transmissão que não fosse favorável ao governo da ditadura. Então, teve também a censura econômica, já que o governo era o maior cliente deles, então ele ameaçava cortar as verbas se tivesse alguma publicação, né? E também, nos anos 60, foi possível a transmissão da chegada no homem 20 de julho. Nos anos 70, teve a Copa do Mundo no México, que foi possível também transmitir. Ela monitorava em cores, só tinha aparelhos para receber as cores, então as pessoas conseguiram acompanhar a Copa do Mundo. E aí, de 71 até 73, mais ou menos, os aparelhos foram adaptando, então já começou a surgir a TV em cores. Na década de 60, foi meio que uma popularização de comunicação que era a televisão, né? Então, na década de 70, já foi mais a criação de uma... tipo assim, diminuiu essa popularização, deixou de ser popular assim. E na década de 70, o Estado tornou-se mais autoritário ainda por causa da ditadura. O governo ficou mais dependente também da televisão, que era meio que o seu porta-voz. A Rede Globo, principalmente, é chamada de porta-voz da ditadura militar, né? E um exemplo disso, o presidente Médici falou no Jornal Nacional: sinto-me feliz todas as noites quando ligo a televisão para assistir ao jornal. Enquanto as notícias dão conta de greves, agitações, atentados e conflitos em várias partes do mundo, o Brasil marcha em paz rumo ao desenvolvimento. É como se eu tomasse um tranquilizante após um dia de trabalho. Então, por essa fala dele, já dá para perceber que a televisão não mostrava a realidade, mostrava o que o governo queria, né? E assim, enquanto toda a imprensa sofria muito com a repressão da ditadura, era muito censurada, a televisão passava por um processo de muito crescimento, assim, de uma consolidação muito rápida. Então já dá para ver também que a televisão era influenciada pelo governo, né? E que também era só para um grupo específico, tipo, que era o Roberto Marinho, o dono da Rede Globo. Foi nessa década também que o Geisel extinguiu o AI-5. Nos anos 80 surgiu o SBT. Ele tinha um conteúdo mais popular, assim. Nos seus 2 primeiros anos de existência, realmente ela foi mais popularesca e essa emissora começou a ser rotulada assim pelos críticos como meio brega. Nessa década também foi o fim da Rede Tupi, que foi a primeira emissora de televisão do Brasil. Foi por causa de corrupção e dívidas e tal. Então também teve as Diretas Já, que também foi um exemplo de manipulação da Rede Globo. A movimentação social que ocorreu nas Diretas Já, a principal delas foram 300 mil pessoas na Praça de Sé, em São Paulo, para reivindicar eleições diretas para presidente. E isso ocorreu no mesmo dia do aniversário de São Paulo. Então, a Rede Globo transmitiu como se fosse uma festa para o aniversário de São Paulo, como se fosse uma comemoração, e não como se fosse um ato político mesmo, que era um ato político, foi o maior ato político que aconteceu nos primeiros 20 anos da ditadura. E eles passaram como se fosse o aniversário só. E aí os programas que se destacaram também
nessa época foi o Chaves, o Balão Mágico, a Praça é Nossa, Video Show. E também a Rede Globo também foi acusada de ter ajudado a eleger o candidato Fernando Collor de Mello, porque eles passaram, na forma como eles estavam na televisão, eles manipulavam os debates entre o Collor e o Lula, por exemplo, e aí eles colocavam o Lula como se fosse assim, um comunista rebelde. Então, e aí em 2009 o Collor admitiu mesmo que ele foi favorecido pela Rede Globo. Nos anos 90, teve a implantação pela TV por assinatura, que teve como consequência o retorno da programação popular. Das classes mais baixas, porque só nessa época que as classes mais baixas tinham a possibilidade de ter um aparelho de TV. Na década também que eles começaram a importar programas de outros lugares, por exemplo, as novelas mexicanas, os documentários norte-americanos. Na época que os programas Escolinha do Professor Raimundo, Castelo Rá-Tim-Bum, Linha Direta e Show da Xuxa, por exemplo, tiveram mais destaque, que nasceram nessa época. E também teve a chegada do computador, que era meio que um competidor à altura da televisão. E na atualidade, para não ficar muito cansativa essa parte da história, a gente vai falar só um pouco sobre como tanto que a mídia pode influenciar no posicionamento e no pensamento dos brasileiros. Então, dado o atual cenário político que a gente está vivendo, a gente vai dar um exemplo, que foi a movimentação social organizada pelo Movimento Passe Livre, em 2013, que foi quando aumentou 20 centavos das passagens de ônibus, e aí a população fez uma manifestação bem grande, assim, e a Globo se dizia imparcial, mas eles tinham um claro posicionamento político. Então, isso é uma manipulação, porque se você diz qual é o seu posicionamento, está manipulando, e não é o que a Globo faz. Então, a gente ia passar 2 vídeos, só que a gente vai colocar depois, disponibilizar para vocês, para mostrar são 2 vídeos, um mostrando um lado e o outro lado da mesma manifestação. Então, para ver as diferenças e como pode ser manipulado. E 79% da população se informa pela televisão. Isso foi uma conclusão da Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015. Então, realmente, eles têm muita influência mesmo. Sim. Outra questão que nós podemos abordar dentro do desenvolvimento da televisão é a transição entre suportes. A televisão, na verdade, foi bancada por um investidor. Esse investidor foi o rádio. A maioria das redes de televisão, elas foram criadas a partir de estúdios de rádio antecessores a elas. A rede Tupi, ela veio do estúdio de rádio que pertencia ao Chateaubriand. Nos Estados Unidos, a CBS, a ABC, todas elas vieram de empresas de rádio que manteriam dos artistas, dos atores de rádio. Ela passa por uma transição de suportes também. Competição, apesar da população ser informada, em sua maior parte pela televisão, muitas pessoas hoje elas também se informam pelos jornais disponibilizados na internet. E algumas produções televisivas, como, por exemplo, as séries, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, elas hoje são adquiridas em outros suportes, como, por exemplo, o aplicativo mais conhecido, né, desse tipo de suporte. E ele tem sido tudo para alguns canais que anteriormente sustentavam apenas a partir das séries. Então, a gente percebe que existe uma característica dentro da televisão, como em qualquer outro desenvolvimento. E foi isso, muito obrigada. Bom, a gente vai começar agora a falar um pouquinho do mercado de trabalho e das profissões, e a gente pode dividir ele entre pré-produção e a produção. Na pré-produção, nós temos a gestão, que o objetivo principal é administrar o funcionamento de empresas do setor
ou de áreas específicas que estão inseridas no mercado da televisão, como o comercial, financeiro, o marketing, gerir os dados, a audiência e todas as informações que provém quando você, enfim, tem um canal televisivo. Nós temos também a coordenação de programação, que tem como objetivo organizar a grade de programação da emissora, ou seja, alinhar os quadros, ver o que é mais apropriado para cada horário, e nós temos algumas profissões inseridas nesse trabalho. Nós temos as gerências, tem a gerência de produção, que é responsável por manter prazos, orçamentos e ter certeza de que as produções vão continuar bem. Tem a locação, gerência de locação, que identifica os locais e escolhem qual pessoa melhor. Tem o produtor executivo, que ele deve manter a qualidade e o sucesso da programação de televisão, então ele tem que fazer pesquisas e analisar a audiência. E tem os agentes, que eles representam os atores e... Bom, na parte da produção, os profissionais são responsáveis por providenciar a estrutura e a infraestrutura para que esse programa seja realizado. Então, dentro desse grande guarda-chuva, a gente tem diferenciadas produções que não provém somente enfim, se você for formado em cinema ou em outras áreas correlativas. Ele abrange uma área de profissões muito grande. Nós temos inseridos nessa produção publicidade e propaganda, que não necessariamente vem direto de um canal televisivo, ele pode ser terceirizado, porque, enfim, as marcas contratam agências para fazer suas próprias propagandas e elas colocam isso. Nós temos a parte de criação, que é responsável por elaborar roteiros, programas, vinhetas chamadas para determinados programas. Que elabora esses roteiros. Temos também a direção, que o objetivo da pessoa que está nesse cargo é liderar e supervisionar a produção de um programa. Então, é um cargo mais importante, ele é bem complexo. E, enfim. Tem o diretor, em geral, que é responsável pela aparência, pelo som, pela produção, pelas técnicas, como é que vai fazer. E tem a direção de arte, que ele gere mais essa parte dos designers e dos sets, dos locais que eles vão utilizar para produzir. E tem o diretor de luz, que ele pega os pedidos do diretor e tenta produzir essa atmosfera por meio da iluminação. Eu acho que, por ser uma profissão e um cargo tão importante, é o que mais gera créditos, né? Quando você termina um programa ou um filme, por exemplo. É uma profissão bastante abrangente que a gente vê sempre que a gente liga a televisão, assiste um filme ou um seriado, são os artistas cênicos, e a gente tem uma gama de profissionais que envolvem essa área. O diretor de elenco, os atores, os dublês, tradutores, dubladores, coreógrafos, dançarinos, cantores, figurantes. Além de muitos outros, mas... As principais, para né? entender os principais. É interessante que no Brasil ele é referência em dubladores, né? Internacionalmente. Isso é uma curiosidade mesmo. Nós temos técnicos também que são responsáveis por todo o bastidor do bastidor, como eu gosto de dizer, porque eles estão ali atrás, muitas vezes eles só são lembrados nos créditos no final de um filme ou produção, mas eles fazem toda a diferença, porque a qualidade do trabalho deles influencia muito no que a gente vê na telinha. E são muitos técnicos, e além dos técnicos tem os auxiliares. Auxiliares, assistentes técnicos, é uma gama de gente muito grande. Tem o operador de microfone, de câmera, supervisor de som. Tem a área que certifica as transmissões, que é parte da engenharia. Sim. Bom, ainda nas profissões nós temos a cenografia, são as pessoas que são responsáveis por dar toda aquela aura ao filme, porque se fosse apenas, sei lá, um ator num fundo branco, tem sua importância, mas o contexto que ele está inserido influencia muito. Figurinistas, que desenham figurino, e tem os artistas gráficos. Que é a nossa profissão, né? Que a gente pode... Onde a gente consegue se inserir melhor no mundo da televisão, como designers gráficos. Cabeleireiros, maquiadores e decoradores, que fazem mais o cenário. Nós temos também, por fim, uma parte da pós-produção também de uma produção, é a edição, e é nela que são escolhidos os sons, as músicas, a trilha sonora, e é feito o cropping, que é a seleção, o corte do material que eles têm, e, enfim, a junção de tudo isso depois. Que é o trabalho do Vision Mixer. Além dele, há os
fotógrafos, editores, dentro dos editores tem o editor-chefe, que comanda, coloristas e é isso. Os editores eu acho que são, e o Vision Mixer são a parte principal mesmo. Ainda temos o telejornalismo, que é responsável por divulgar informações e é uma parte muito importante da televisão, que, enfim, toma uma grande audiência até hoje, né? O jornalista de campo, ele vai fora do estúdio para coletar, verificar e analisar as informações sobre notícias e acontecimentos. O apresentador de televisão ele trabalha na linha de frente, produzindo e apresentando os programas, ele lê a notícia, ele entrevista as pessoas e reporta essas notícias que ele coleta. É interessante que tem os âncoras também, que ficam na bancada do jornal, e os jornalistas mesmo, como você já falou, de campo mesmo, que vão coletar, digamos, o boca a boca, assim. Meteorologistas que fazem previsão do tempo. Eu acho interessante porque essa parte do meteorologista tomou uma proporção muito grande. Recentemente no Brasil, acho que com a apresentadora da Globo, a Maria Júlia, não sei, parecia que era algo mais esquecido, mas que agora teve mais importância a meteorologia, eles têm mais personalidade para passar as informações sobre o tempo. Além disso, são os redatores, que são responsáveis por fazer toda a pesquisa de campo, né? E escrever as notícias que serão... E eles também fazem o filtro dessas notícias também, porque não é tudo que eles pesquisam e conseguem material que é passado pra gente. É interessante que a gente vê atrás do balcão do Jornal Nacional, que é uma referência aqui na do jornal da televisão aberta brasileira, todos aqueles redatores, aquela equipe enorme trabalhando para passar as informações pra gente. E, por fim, a gente tem uma área especial que é destinada normalmente para o público infantil, mas a gente vem vendo que isso está mudando, os adolescentes, enfim, adultos, têm entrado mais nesse mundo do cartoon. Os cartunistas, eles são especialistas para desenhar esses cartoons, e eles podem ser humorísticos e feitos para entretenimento. Mas tem muitos que são políticos para criticar a situação política atual, essas coisas. Criticar de uma forma bem criativa, né? A gente tem os Simpsons, né? Que vem sido polêmico por causa das eleições americanas. E o South Park também, que é bem voltado para o público adulto. E é isso. Obrigada. Obrigada.